Boa noite. Voltamos com o Boca Livre e hoje vamos entrevistar Gilberto Magione, nosso presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, amigo da casa, e junto conosco para entrevistá-lo, vamos estar aqui com o José Fernando Chiavenato, diretor de jornalismo da TV Tarte, a quem inclusive agradecemos aí pela sessão do passe do Zé nos nossos programas do Boca Livre. Novamente estamos no estúdio do Mário Paiva, lembrando a vocês que o Boca Livre é exibido toda quinta-feira às 22 horas e nos domingos temos um repeteco às 21 horas, 9 da noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, José Fernando. Boa noite, André. José. Gilberto. A sessão é com S ou é com C? Você, como presidente da ACI, você remodelou toda a ACI. A ACI, notoriamente, era conhecida por uma hierarquia, vamos colocar nesse sentido aí, meio secular. A coisa ali passava já por um processo não muito jovem, vamos colocar aí, para ser simpático. Aí, de repente, você deu uma remodelada na ACI. Você enfrentou alguma barra para fazer isso ou não? Acho que não, viu, Zé Fernando? Você sabe que, a propósito, até quem eu substituí é bem mais moço do que eu, que foi o Laguna. O Zé Arnaldo Laguna, embora estivesse lá com o pessoal há mais de 10 anos aí, envolvido nesse sistema, nesse processo aí, como você está citando. Eu nunca tive intimidade com a ACI, Fernando. Até mesmo sendo sócio da ACI, por sugestão do Zé Arnaldo Laguna, que a gente é companheiro de Rotary, e ele sugeriu que eu entrasse sócio por alguns benefícios que a gente poderia ter. E, de repente, fui conduzido a candidato a presidente, virei presidente, é o meu terceiro mandato, acabei me envolvendo, mas com toda sinceridade. Eu acho que ainda é pouco. Você está dizendo que mudou. Eu concordo. Hoje, no começo, eu não sabia como me colocar numa situação dessa. Mas a CIA ainda é uma entidade que falta ser divulgada e o pessoal precisa acabar de conhecê-la. Tem tanta coisa lá dentro, Zé Fernando, que pode ajudar um empresário desde o início, quando ele for montar a sua empresa, seja ela de qualquer tamanho, até o dia que ele for achar que tiver que encerrar, existe dentro da entidade departamentos que pode orientá-lo e ajudá-lo a sair bem. E a gente não tem feito nenhuma divulgação praticamente da CI. Pode ser que ainda este ano a gente faça uma espécie de marketing. Não é marketing, é dizer para a população o que é que a gente faz para ele poder tirar proveito. Me diga uma coisa, Gilberto, quantos associados tem a ACI hoje? 4 mil, ao redor de 4 mil. Dos quais o que é comércio e o que é indústria? Mais ou menos um terço cada um, prestador de serviço também. Isso. O comércio tem um pouquinho mais, é ao redor de 1.500 empresas comerciais são nossos sócios, e os outros 3 mil, não, é mais um pouquinho, deve ser 1.600 e pouco. Eu tenho essa estatística lá certinho, mas vamos dizer, pode considerar um terço de cada um. E quem que mais utiliza a ACI? Comerciante, sem dúvida alguma. Não só pela tradição, mas pelos serviços que sempre foram colocados a favor dele. É o que mais se utiliza da ACI e historicamente é o que menos usa a ACI, ou que menos, vamos dizer assim, fortalece, tira proveito e que menos participa da vida da ACI, na verdade. Eu vejo da estrutura da ACI. Eu vejo, por exemplo, a tua briga, quando vai montar algum evento, alguma campanha, coisa e tal, a dificuldade que é para conseguir o apoio desse pessoal aí. O centro de Ribeirão Preto é velho, tá? É sim. Senilidade precoce? Não digo precoce, eu acho que está no tempo certo. Se você levar em conta a época que veio o primeiro shopping para Ribeirão, né, na década de 80, 15, 16 anos, e o centro não tomou injeção de juventude para poder se manter e acompanhar. E agora é exponencial, quer dizer, acho que são curvas opostas. Na medida que o shopping se desenvolve, dá mais conforto ao consumidor, o centro vai se distanciando, quer dizer, vai ficando numa posição de mais dificuldade em relação a isso. Nós tentamos, faz 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, tentando fazer um condomínio, sendo um embrião com o calçadão, porque é mais fácil, e a gente não conseguiu consolidar isso, porque sempre foi colocado de uma forma democrática para o comerciante que está lá sentado tomar a decisão de fazê-lo ou não. Nós estamos terminando um estatuto de um condomínio, tentando pensar em tudo de que a gente possa encontrar como pró ou contra para o comerciante, chamá-los e dizer, inclusive a prefeitura vai estar participando. Deverá existir uma faixa, uma parte
participação da Prefeitura, onde ela vai isentar parte ou a totalidade do IPTU, de acordo com aquilo que a gente for assumir, e também, se houver obras, a mão de obra, a Prefeitura já se comprometeu em dá-la aos comerciantes. Mas não simplesmente ir lá e falar, vamos trocar o piso porque vai ficar melhor trocar o piso. Até mesmo com relação a isso, a gente fez uma pesquisa, contratamos uma empresa de Ribeirão que fez uma pesquisa junto ao consumidor e tem algumas surpresas. Por exemplo, das pessoas pesquisadas, 46% delas preferem comprar no centro pela diversidade de produtos. Quer dizer, você acha o mais popular ao mais sofisticado por melhores preços do que nos shoppings. E qual que é a reclamação em relação ao centro da cidade? A reclamação são, de fato, verdadeiras. Falta de segurança. Quer dizer, é um local que você está exposto, porque você está andando na rua. Embora a Polícia Militar colocou um quiosque, como é que fala? Um posto, ligado num posto lá na Rua General Osório, bem próximo à esplanada do Pedro II. Você hoje anda pela rua, você vê policiais, tanto masculino quanto feminino, andando pela rua. A Guarda Municipal deverá dar mais um reforço a isso. E vamos dizer, o bem-estar, Ordônio, vamos dizer, se chover você está no tempo, se fizer muito sol você está no tempo. O shopping, o estacionamento, é um grande calcanhar de Aquiles, é o estacionamento. Até mesmo no ano passado, na gestão passada, ainda com o prefeito Palocci, nós procuramos uma empresa que fez uma avaliação aí do solo para fazer garagem subterrânea, e embaixo é uma montanha de pedra. Quer dizer, é um pepino, é um problema. Inviabiliza garagem subterrânea. Você não tem como quebrar, quer dizer, tem, mas vamos dizer, o projeto fica muito mais caro do que seria um normal, além de pôr em risco os prédios, né, ali da região, porque para quebrar pedra vai ter que estourar dinamite lá embaixo. Então, isso é um problema. O centro de Ribeirão Preto é uma cidade que vale pela prestação de serviço, pelo comércio forte que tem alguns trabalhos um serviço de excelência, mas o centro sofreu muito e vem sofrendo há 17 anos uma concorrência do shopping fantástica. E o shopping se consagrou, essa coisa toda. Ribeirão Preto está prestes a inaugurar mais 4 shoppings. Um centro absolutamente envelhecido. Parece que quem é ali, o comerciante hoje, ele é dono da loja porque ele é herdeiro. Não é aquele que tem a vocação, quer dizer, é um empresário feito nas coxas, um empresário de última hora. Como é que você vai modelar tudo isso aí? Isso é que se chama jogar na fria. Como é que ele fala que o empresário é nas coxas ali no centro? Não sei, nem quero saber. Mas na verdade, Zé Fernando, você não deixa de ter uma parcela de razão. Você vai encontrar o herdeiro ou o que veio de fora, no centro. Aquela tradição que você pegava a Rua General Osório, vinha subindo, eu não me recordo o sobrenome dos armênios que tinham lá embaixo no primeiro quarteirão, que tinha a Casa das Casimiras e etc. Aí você pegava o Geraldo Silva, lá, o seu José Silva, o pai dele, que tinha Cinelândia, Bazar Botafogo, Casa José Silva, não sei o que mais. O JB Alfaiate está resistindo, ele está ali ainda na General Osório, é um tradicional comerciante de Ribeirão Pretano. O resto hoje tem o seu Raul Dib, você vê, nem a minha memória já consegue alcançar os Ribeirão Pretanos. Mas quem não estiver atento a essa concorrência, se não fizer alguma coisa... vai dançar. Mas olha, a nossa proposta, nós já andamos aí para alguns outros lugares, cidades do porte de Ribeirão Preto, ou mais ou menos como a nossa na Argentina. Se nós fizermos uma cobertura de acrílico, um negócio leve, barato, cobrindo as ruas do calçadão, isso serviria de padrão depois para o restante do centro. Aquele policarbonato. Policarbonato, que é um negócio bom, resistente, que aguenta bastante o sol e a chuva. Vamos dizer, a área central voltar a ser o que era, as fachadas, tirar esse negócio de bota alumínio, o outro põe luminoso vermelho. Poluição visual, né? Recuperar as fachadas, padronizar aquilo, criar um ambiente propício. Existe um projeto antigo nosso com o Teatro Pedro II, no Teatro Pequenininho, embaixo do Pedro II, naquele de 200 lugares, da CI patrocinar artistas, mesmo gente da terra ou de fora, na hora do almoço, para criar uma nova cultural. Atrair. Quer dizer, nós pagamos, a prefeitura abre lá o espaço embaixo. Então vem o Zé Fernando falar com o pessoal que almoça no centro. Você vai se apresentar lá fazendo alguma coisa. E ir criando essa cultura para ver se a gente vai atraindo. Precisamos dar uma polida no centro. Só toma cuidado com quem chama, né? É lógico.
É brincadeira. Bom, chamar o Zé Fernando é perigoso. Nem eu também. Tá bom. Mas daqui a pouco a gente retorna no próximo bloco, aqui com o nosso querido Gilberto Magione e o José Fernando Chiavenato. Daqui a pouco o Boca Livre retorna. Só um minuto. Estamos com o Boca Livre. Lembrando a vocês que o Boca Livre é exibido sempre às quintas-feiras às 22 horas e com um repeteco no domingo às 21 horas. Hoje estamos recebendo o Gilberto Magione, entrevistando ele juntamente comigo o José Fernando Chiavenato. E eu queria abrir esse bloco discutindo um pouco a última sugestão que está causando um furor no meio esportivo a respeito da junção do Comercial com o Botafogo. Como é que surgiu essa jogar na fria? Vai que ele fala que o empresário também tem as suas posições. O que lhe induziu a fazer essa proposta e como é que ela está sendo recebida? Essa proposta tem 2 anos, Rodônio. A primeira vez que os dois times nos procurou a CI para pedir uma ajuda, fomentar, eles tinham uma dívida de mais ou menos R$300 mil, mais ou menos 150 mil cada um. Foram a CI e nós tivemos uma conversação longa até encontrar uma forma de como é que a gente ia conseguir fazer esse dinheiro para dar uma salvada nos dois times. Com isso, eu passei a tomar conhecimento da situação e da forma como é que os clubes de Ribeirão se mantêm e são administrados. E, francamente falando, na época mesmo, fiz um comentário, disse, olha, vocês precisam mudar. Quer dizer, se vocês não se profissionalizarem, tirar fora aí toda essa paixão que cada vez que a gente vai dizer é no campo do Comercial, é no campo do Botafogo, onde vai ser feito, quem que vai liderar isso? Vocês querem se pegar, né? Isso não vira, para com isso. Quer dizer, lá no campo, sim, cada qual defende a sua camisa com todo esforço. E na época eu fiz essa colocação. Por que a gente não pensa, vocês vão amadurecendo, de virar um time só? Quase me bateram dentro da sala da CI. Você tá maluco? Porque as tradições e tal. A propósito, eu sou comercialino, desde menininho. Mas não tenho nada contra o Botafogo, muito pelo contrário. Quando o Botafogo não joga com o Comercial, eu torço para ele. Tem gente que fala que eu sou demagogo de falar uma coisa dessa. Não é, não. Primeiro, quando eu era moço, sim. Quando de fato a gente é menino e tem uma orientação, eu era radicalmente comercialino, queria sempre que o Botafogo perdesse. Mas quando a razão tomou, vamos dizer, posse da minha cabeça, que a paixão ficou uma coisa secundária, para mim o Botafogo é um time de Ribeirão, para ele que eu tenho que torcer. E ultimamente, quer dizer, aquela época, eles conseguiram os R$300 mil. Teve uma empresa de Ribeirão, a Refrescos Ipiranga Limitada, OSA hoje, que bancou o sorteio, nós fizemos um bruto do movimento. A renda não foi reflexo de todo o trabalho que a gente fez, demonstrando de que não havia interesse, vamos dizer, da população por aquilo que a gente estava fazendo, salvou. No ano seguinte, o filme foi igual, os dois times vieram e disseram, olha, você tem que ajudar de novo, nós estamos de pendurado de novo. A conclusão é que a tradição sai cara. Mas, aliás, são dois times que vivem de uma tradição que mal conhecem. Vamos fazer umas contas aqui. O Botafogo teve uma fase áurea, a última do Botafogo foi em 77. Fazem 20 anos. Quem tem 25 anos nem se recorda, nem sabe o que é Botafogo. Conhece o Botafogo, essa porcaria que está aí. O Comercial é pior ainda. O Comercial teve uma fase áurea em 66. Quer dizer, fazem 31 anos. Quem tem 36, 35 anos já nem toma conhecimento do que é o bafo. Exatamente. Então, é uma coisa. Então, Botafogo e Comercial vivem de uma tradição que, na verdade, não existe. Não existe em termos agora, recente. Não faz jus, né? Não faz jus. Vivem de uma tradição de mais de 30 anos, mais de 20 anos. Quer dizer, é um negócio. E são, tanto o Botafogo quanto o Comercial, pagam o pecado amargo de terem como diretores, como presidência, gente absolutamente incapacitada e inabilitada para dirigir o time. Qual que é a sua opinião sobre essa proposta, José? Eu acho que devia fechar os dois times. E não abrir nenhum terceiro, porque se abrir vai virar a mesma esculhambação de sempre. Ribeirão Preto não tem um diretor profissional. O Botafogo, o presidente do Botafogo, o atual presidente do Botafogo, comprou o juiz, pagou com cheque sem fundo. Pô, o Brasil inteiro sabe disso. Foi um negócio ridículo. Comprar juiz já é um negócio nojento. Pagar com cheque sem fundo é um atestado de burrice, é um atestado de anomalia cerebral que não existe. Pô, é brincadeira. E é esses times que vêm com o chapéu na mão pedir para a Câmara ajudar com 100 conto, vai lá na CI pedir mais 300 conto, quer dizer, é brincadeira. Eles estão mexendo com dinheiro público,
um dinheiro que pode muito bem ser empregado em outra coisa, não estou aqui fazendo Até demagogia, não vivo de voto, até mesmo em esportes, do que empregar em Botafogo Comercial, que são mal administrados e pagam porque são mal administrados. Você não acha que tem que ser condição sine qua non, mesmo que junte, de profissionalizar o futebol? Todo mundo está falando disso, ou seja, ter diretoria profissionalizada, né, ter uma prestação de contas que os próprios associados possam se orgulhar, né? Tem uma coisa que... Isso foi até a primeira coisa que nós dissemos na época, né? Vamos procurar alguma empresa que venha e assuma, mas com toda a franqueza. Naquela época, me dava receio, vamos dizer, de buscar um grande parceiro aí, uma empresa grande, capacitada, porque o administrador executivo que vier para tentar fazer com que o comercial ou o Botafogo se profissionalize, vai trombar num lado da paixão violento. Quando ele falar assim, não, desculpa assim, eu vou fazer o Zé Fernando não pode entrar aqui no campo do Botafogo, porque ele vem aqui, briga com o juiz, ele faz isso, ele é como um aficionado lá do Botafogo. Acabou. Quer dizer, como o cara que faz 30 anos ou 50 anos que está aqui não vai poder entrar, só porque ele xinga o juiz de vez em quando, porque ele acha que tem que rasgar a camisa? Quer dizer, esse tipo de coisa teria que acabar. E eu acho que se juntar os dois, o Zé Fernando aí lembrou dos 20 ou dos 30 anos de cada clube. Ao invés da gente se dividir, a gente que eu digo a cidade de Ribeirão Preto, até mesmo a região, as cidades pequenas aqui em volta, que não tem time de futebol, a gente valorizar, porque a partir do momento que virar o Come Fogo Futebol Clube, ou Ribeirão Preto Futebol Clube, seja lá o que for. Não foi o Paraná que teve essa experiência assim? Foi, Curitiba e o... Pinheirense. Pinheirense, né? Pinheirense, uma coisa assim. É. Juntaram Que virou Paraná Clube, pentacampeão. Quer dizer... eu já ouvi que os outros dois não tinham a mesma tradição que tem o Comercial e o Botafogo, os mesmos anos de vida e etc. Eu não vou discutir. Mas é isso que eu me pego. Onde está essa tradição, hein? Eu não consigo enxergar essa tradição de Botafogo Comercial. Tradição de briga, não de ganhar. Ou tradição de perder. Porque o Zé Fernando está dizendo isso dos 30 e dos 20 anos. Os meus filhos não têm nada a ver com Botafogo Comercial. Por quê? Pela faixa etária deles, eles não pegaram o Comercial e ouviram do Sócrates naquela época de 77, mas viraram, cada qual torce para um time, o da capital e o outro do Rio de Janeiro ainda. Quer dizer, um absurdo. E para eles, pô pai, você gosta de sofrer, hein? Torcendo aí para esse teu timinho que não sai da segundona de jeito nenhum. Quer dizer, eu sou obrigado a ouvir isso e ficar triste. Porque, de fato, não vira nada. E Ribeirão Preto é uma cidade com 500 mil habitantes, poderia estar dando de 10-0 aí, atraindo gente para cá, faturando, o comércio iria vender mais, os bares iriam vender mais, os restaurantes, hotéis, tudo isso. Então, uma época até a gente pesquisou, eu procurei naquela época lá de ajudar os principais restaurantes da cidade, os principais hotéis, se eles não cacifariam alguma coisa. E na época o pessoal disse, olha, do jeito que está, não dá. Se amanhã, se vocês forem administrar, se aí vai pegar e vai tomar conta do Botafogo do Comercial, nós vamos pensar, não é que disseram que vão dar, nós vamos pensar em poder fazer uma ajuda. Então isso é fundamental, profissionalizar, sair fora da paixão, embora o futebol tenha umas coisas difíceis de a gente entender, né, Zé Fernando? Eu não sou muito ligado, mas peguei aí essa história do Bragantino e do Fluminense, e o presidente da nossa federação aí da Paulista ficou aborrecido, quis dar um troco que não valeu. É um troço meio absurdo, né? Dá vontade não tem jeito mesmo. Então, nós precisamos... Agora, você está falando, por exemplo, de investimento no futebol, né? O Botafogo, por exemplo, no começo do ano passado, 1996, resolveu trocar de patrocínio. Sem rescindir o contrato com a Antártica, que era o patrocinador do campo, vendeu o patrocínio indevidamente para a Kaiser. A Kaiser veio aqui, cacifou e pagou 400 mil reais, eu não sei de que forma que ia pagar, era parcelado e tal, no prazo de um ano. O que é nada para uma Kaiser e que é menos ainda para um clube como o Botafogo, que tem um patrimônio, não estou dizendo nem histórica coisa, tem um patrimônio muito grande, bom, 400 mil reais. E ficou de instalar lá um placar eletrônico, qualquer coisa assim. O que a Antártica fez? A Antártica fez se valer dos seus direitos. Peraí, meu contrato não foi rescindido. Eu tenho contrato até final do ano, qualquer coisa assim. Publicidade exclusiva no campo. Que empresa que vai voltar vendo essa avacalhação, essa porcaria, essa lama toda, essa má administração, essa falta de senso? Que empresa que vai se arriscar a pôr dinheiro no Botafogo, a pôr dinheiro no Comercial? Nenhuma. Nenhum empresário
em sã consciência, vai investir dinheiro em Botafogo Comercial. Com esses homens que tem aí, nenhum. Mas ele falou da reação, né, na época, que o pessoal, você estava ali, e agora a reação, como é que está? Não, eu tive menos contato desta vez e todos os dois, assim, a gente precisaria sentar e rever. Acho muito difícil, os dois presidentes me disseram. Acho muito difícil. Mas pelo menos já existe a possibilidade de se dialogar. Mas eu acho o seguinte, se realmente o barco tiver que andar, nós somos capazes de fazer uma pesquisa verdadeira da cidade de Ribeirão, para a pesquisa ao mesmo tempo aliada a uma forma de que, se for vontade da população, os times aceitarem. Quer dizer, vamos juntar as tradições, as glórias do passado, de tais anos, deixar as coisas divididas e criar o time de Ribeirão Preto, para que todos nós possamos somar. Não está dividindo. Quer dizer, quem é botafoguense quer ajudar o Botafogo, quem é comercialino quer ajudar o comercial. Então, a hora que virar o time de Ribeirão, em vez de estar 50 para um e 50 para outro, vai 100 para um só. A tendência é melhorar. Isso é uma coisa lógica, né? Fácil de entender. Eu não sou, talvez, por paixão, a melhor pessoa para estar dando palpite. Mas por razão, pode ter certeza. Eu acho que se a cidade escolher o seu próprio time, ficar com um só, nós vamos voltar a ter glória com o Ribeirão Preto no futebol paulista. E quem sabe até começar a ter uma tradição de ganhar, né? E de fazer futebol de forma decente. Mas no próximo bloco a gente continua batendo papo com o Gilberto Magione e com o José Fernando Chiavenato. Aí de todo e qualquer assunto, daqui a pouco. Bom, voltamos com o Boca Livre, hoje entrevistando o Gilberto Magione, juntamente com o nosso companheiro aqui que divide esse bate-papo, José Fernando Chiavenato. E eu queria lembrá-los que toda quinta-feira o Boca Livre está passando no canal 20, canal da cidade, às 22 horas. E no domingo temos um repeteco às 21 horas. Mas agora vamos entrar em outros assuntos, né, José Fernando? Falamos no começo da ACI, especificamente, falamos também do futebol, da proposta que o Magione fez, que oxalá chegue uma coisa positiva. E agora vamos falar um pouco de política. Né? Antes de começar aqui o programa, a gente estava brincando, né? A ACI, sob o comando do Gilberto Magione, teve um papel importante de se aproximar, né, do trabalho feito pela prefeitura, na época comandada pelo Palocci. E a gente brincava da avaliação do Magione. Magione, você vai... Quando a gente perguntar para você, o Jabali está fazendo um governo muito melhor do que o do Palocci ou um pouco melhor do que o do Palocci? Ainda é cedo para a gente poder responder dessa forma, porque ele mal começou e do prefeito, e eu me recordo também do Palocci no seu primeiro ano, até que se acertou. Tateando, né? Tateando. Mas era bem melhor, hein? Era bem melhor. O Palocci é uma pessoa mais jovem, ele já era do ramo, o Roberto é um empresário, e o Roberto Jabali é um empresário criado, vamos dizer, com uma postura diferente da do Palocci. O Jabali é menos político do que, não é nada político, vamos dizer assim, agora sim ele está pegando mais o jogo de cintura para o lado político, e um empresário de muita decisão, quer dizer, ele é patrão, dono do seu negócio há muitos anos, então a postura dele é bem diferente. E o Palocci é meio mineiro, quer dizer, ele é jeitoso, ele procurava ouvir, mesmo que ele não estivesse fazendo, a gente tinha a sensação de que no teu caso, por exemplo... Eu aprendi muito com o Palocci. Uma coisa, sua indústria é de tinta ou de sabão? De vaselina, viu? De vaselina. A minha indústria é de tintas e está aí as ordens para quem quiser. Ô Gilberto, o Palocci, por exemplo, ele deu muito mais atenção, valorizou muito mais a ACI que o próprio Elson Gasparini, que é produto da ACI, produto daquela geriatria que existia na ACI. O Gasparini saiu dali e acabou sendo vereador, prefeito, essa coisa toda. Sabia, você conhece a história política toda. E você foi o responsável por isso, que você fez essa mediação, foi o meio de campo da coisa ali. E eu me lembro que você mesmo disse isso, que você era o secretário sem pasta do Palocci. Inclusive foi convidado para assumir alguma secretaria, não quis. É verdade. Qual é a diferença? Sem ser essa diferença vaselinosa que você faz, essa diferença do Jabali com o Palocci. Por exemplo, você apoiou, até por consequência natural da coisa, apoiou o candidato do Palocci, o Sérgio Rocha, que acabou derrotado. E de repente acabou agora também, é lógico, até por força da CI, toda essa carga, esse fortalecimento da CI, você tem que ter um bom relacionamento com o prefeito. Mas você já está, assim, deu os dedinhos para ele, tudo de dedinho, está de mão dada, já está a ponto de achar que ele é um bom prefeito, mesmo com esse governo, na minha opinião, ruim, fraco que ele está fazendo? Deixa eu te fazer um breve histórico, Zé Fernando, que é o seguinte: quando o Palocci entrou,
eu tinha acabado de me tornar presidente da CI e não sabia nada de ACI, não sabia nada de como andar, o que eu tinha que fazer. Existe uma gravação que meus filhos fizeram da minha primeira entrevista na TV Clube, aquele moço que fazia lá um programa. Donati Júnior. Ele me pergunta, como você o que é a CI? E eu me vendo, eu abaixo a cabeça, porque eu realmente não sabia o que era a CI. Vazilinei também, com certeza falei que era entidade... Eu gostei do também. Pelo menos assumiu, sinceramente. Que era uma entidade de empresários, etc., mas não sabia mesmo. Hoje é diferente. Com o Palocci, foi um grande aprendizado. Com essa habilidade dele, com a sua capacidade para ser uma pessoa extremamente inteligente, muito bem, muito sério, muito bem, como é que se diz? Definido, com coisas boas. Vamos dizer, ele como prefeito e eu como presidente da CI, eu fui aprendendo com ele uma porção de coisas. E de fato, vamos dizer, quando terminou o governo dele, ou depois de algum tempo, não sei te precisar quanto tempo depois, eu era um secretário sem pasta da Indústria e Comércio, que até teve um secretário dele na época que propôs que fosse criado isso. Ele disse: para quê? Nós vamos brigar com o Maggioni? Quer dizer, vamos dizer assim, vamos usar o Odoni que está aqui do lado, vamos pôr o Odoni de secretário da Indústria e Comércio, porque a cabeça dele é de um jeito, a do Maggioni é de outro. Já eles vão estar trombando, nós vamos perder um bom parceiro do lado dos empresários. E a bem da verdade, José Fernando, na época, vamos dizer, eu nunca, como presidente da CI, declarei que o voto do presidente da CI, ou a tendência do presidente da CI era para quê? Lógico que a pessoa do Gilberto Maggioni está muito clara. Quando acabou e que o Jabari ganhou, depois que ele já era prefeito, nós fomos lá fazer a visita formal dos diretores da CI, e ele me chamou e disse assim: olha, campanha, o governo é outra coisa. Tudo do passado você esqueça. E ele passou a ter uma postura desta forma comigo. Francamente falando, alguns dos seus secretários não. Ficaram com essa... não, o Gilberto é do outro lado. Até mesmo, vou me lembrar de uma coisa que eu acho que é muito importante. Eles sempre diziam: o PT, o governo passado. O governo passado foi uma soma de PT com PSDB. Quer dizer, eu não sei diferenciar isso e dizer que o governo passado não tem o PSDB no meio. Não tem como. Quer dizer, muitas pessoas insistem nisso, mas é uma bobagem. O governo foi nosso. Quando era para dizer que o governo ia bem, era do PT ou era do PSDB. Hoje não. Depende do interlocutor. Não, então, o governo foi uma coligação. Quando nós fomos para a Alemanha, para tentar trazer a BMW para cá, e ele foi convidado, o Jabari, porque nós fomos na feira de Hannover também, para ter uma medida, para ver se a gente consegue fazer com que o empresário da região, não só de Ribeirão Preto, o industrial, participe o ano que vem. É uma feira de micro e pequenos empresários. Existem os pavilhões das empresas enormes, mas a grande maioria é gente de empresa do meu tamanho. Eu não digo que tinta possa ser levado para Hannover, porque inviabiliza por frete, mas tem um monte de coisa que pode ser levado para lá. Lá houve alguns problemas e de que, felizmente, a nossa interferência, o aprendizado do Palocci, de como se colocar na hora certa, sem apelar, sem ficar bravo, deu certo. Daquele dia em diante ficou definitivamente claro o ótimo relacionamento entre eu e o Roberto Jabari. E hoje eu já sou o secretário sem pasta também, Zé Fernando. Todas as atitudes, todos os andamentos com empresas, ele manda me chamar. E já não sei quantos, todos os cônsules, né? O correto é cônsules em português, embaixadores e etc., que nós nos envolvemos, vão para a CI, ou vão à prefeitura, depois vão à CI. Amanhã nós vamos estar juntos em São Paulo, tratando de assuntos de interesse da cidade. Francamente falando, eu não tenho o que reclamar do prefeito Jabari. É cedo, eu não entro no lado íntimo, como eu não fazia com o Palocci. Eu também não me metia se estava certo o Odônio ser da Transerp, eu nunca vou fazer isso, a não ser que me pergunte, porque peço opinião. Então, nosso relacionamento está muito bom, existe uma certa semelhança entre eu e ele na forma de agir, de ser meio curto e grosso, tá certo? Não sei qual é o seu conceito dele, se ele é sabão ou não, mas eu talvez esteja melhor treinado. E eu disse isso para ele, é verdade. Eu falei: olha, não leve a mal, mas eu fiquei 4 anos do lado de um prefeito, você nunca. Você vai escorregar, vai ter problemas. Gilberto, deixa eu te falar outra coisa também. Na época que você se filiou ao PSDB, né, circulou muito na cidade a possibilidade da candidatura do Gilberto Maggioni. O que aconteceu? Houve essa possibilidade? Passou pela tua cabeça? E o que aconteceu que não ocorreu?
Até vale, vamos dizer... Era bom registrar isso. Vocês vão dizer que eu sou muito ingênuo, mas, na verdade, o Palocci, quando a gente conversava mais sério, existia uma preocupação nossa do segmento do trabalho, da continuidade do trabalho do Palocci, moderno, aberto, franco, como nós somos também. E, francamente falando, ele, às vésperas lá do vencimento da data de se filiar a um partido, ele me chamou, nós conversamos muito tempo sobre política, e ele me convenceu de que eu deveria me filiar a um partido político, porque somando, vamos dizer, a força da CI, o que ele achava que eu poderia ser como candidato, embora ele nunca foi claro, o Palocci nunca me disse, Gilberto, eu gostaria que você fosse o candidato do meu partido, ou fosse o candidato. Ele sempre deixou nas entrelinhas, e ele sempre disse, eu nunca vou fazer isso com uma pessoa, a decisão tem que ser dela. Ela que tem que saber se quer ou não quer. E eu saí convencido que deveria me filiar a um partido. E por, como é que se diz? Circunstâncias? Não circunstâncias, por ser... Afinidade? Comigo mesmo, não, ser correto comigo mesmo, porque eu sempre havia dito que eu era um social-democrata. Então eu fui me filiar no PSDB, que na realidade era o único partido naquele momento que já tinha definição de candidato, que jamais poderia ser eu. Quer dizer, se eu tivesse entrado no PT, se eu tivesse entrado no, sei lá, PMN, PSD, qualquer outro desses que estava sem um forte candidato, pode ser que eu tivesse sido o candidato do Palocci à Prefeitura de Ribeirão Preto. Mas, para ser coerente, era essa a palavra que eu estava comigo mesmo, que quando alguém me procurava como presidente da CI e dizia assim, esse governo do PT, eu dizia, esse governo não é do PT, esse governo é do PT com o PSDB, porque a minha tendência de PSDB sempre foi muito bem definida. Então, por isso que eu falo que hoje eu não aceito quando alguém vem e me diz que aquele governo era do PT. Quando não faz era. o oposto. Isso, quando faz o oposto. Eu defendi o PSDB na época. Só que eu não tenho esse envolvimento de raízes de partido político. Francamente, não tenho. Embora eu possa ter... Eu sou mais liberal-democrático do que social-democrático. Isso pela minha própria função, por ser dono de empresa, etc. Mas, Gilberto, mas teu sonho político terminou aí? Dizem hoje que você é candidato a alguma coisa. Eu, particularmente, nunca tive sonho. Imagine, eu vou até dizer do Golfeto, que é meu companheiro lá de ACI, é uma particularidade. Ele disse assim, teve tantos antecessores teus que sonharam em ser candidato, fizeram de tudo para ser candidato e não conseguiram. Você que não quer está sendo procurado para ser. Quer dizer, vou deixar bem claro, eu nunca quis ser candidato. E se eu tivesse tido esse sonho, essa coisa, quando o Palocci, nas entrelinhas, me deixou claro que eu poderia ser o sucessor dele, nossa, eu teria amarrado minha égua, né, meu burro, aonde eu sabia que não ia ter... Não, eu fui coerente, fui no PSDB. E fui lá tentar dar continuidade a esse governo, que eu acho que foi muito bom para Ribeirão Preto. Tomei umas porradas. Você acha que essa separação a cidade perdeu? Eu acho que sim, porque essa ausência de governo, como o Zé Fernando está dizendo, é a coisa natural daqueles que entraram considerando o outro governo contrário. Se tivesse continuado, nós éramos tudo, mesmo eles. Não, e na verdade eu afirmei isso, e afirmei isso já, eu coloquei isso em jornal, coloquei em televisão, e pelo que você está me falando, fortalece aquilo que eu digo. Hoje, por exemplo, o governo do Javala se estabelece da seguinte forma, quem está conosco e quem está contra a gente. Eles não admitem que existe... Avocado por eles. Avocado por eles, avocado por eles. Eles não admitem outro tipo de consciência, outro tipo de entendimento que não seja o deles. Então você pensa diferente deles, não é que você torce contra eles. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver. Eu quero a minha cidade. Para mim, por exemplo, quanto melhor for o governo de Ribeirão Preto, melhor para mim que sou jornalista aqui. Vai muito melhor. Para nós também. Para todo mundo. Não, mas olha, com toda a franqueza, José Fernando, eu não sei dos outros, até mesmo... No início aí que a gente teve algum desencontro, vou dar um testemunho. O prefeito me chamou e disse assim, olha, quando você tiver assunto importante da cidade a tratar, não trate com nenhuma periferia, venha e trate comigo, conscientemente, que nós vamos dar um jeito. E de fato nós estamos conseguindo. A gente está aí com algumas negociações de empresas que querem vir, não é que querem vir, a gente está fazendo o esforço deles virem para cá. E sou eu, tem uma delas que sou eu que estou conduzindo. Ele não passou para ninguém do governo dele, ele está nas minhas mãos com ele. E deverão haver outros. Existe uma pessoa no governo dele que é muito ponderado, muito bom, o secretário do Planejamento. O Weber. Olha, é uma pessoa com quem a gente se entendeu. Ele também
foi, vamos dizer, executivo de boas empresas aqui da região. Eu, como entrevistador, posso dar uma cutucada? Existe uma pessoa só no governo ou não, essa é boa? Desculpa, é que... Não. É que eu não tenho contato. Porque é um referencial muito pequeno para ser uma pessoa. Mas é porque ele, como é tipo empresário, ele é que está sendo o triângulo conosco. Eu não tenho tido contato, com toda a franqueza, com o secretário de governo nenhum, não tenho nada nem pró nem contra, não tenho tido nenhum, e muito menos com os outros. Quer dizer, a concentração do governo Jábali para o lado empresarial, o lado empreendedor está com planejamento, está com verba. Está bem colocado. Muito bem colocado. Ele é uma pessoa... Mas o Jábali, por exemplo, sempre se bateu e fez todo o mote de campanha dele dizendo que ele não era político, que ele era um empresário. O empresário deduz e toma decisões, definições rápidas. Não é o que está acontecendo. É um governo que tem se arrastando. Nesse aspecto, eu não quero identificar um por um, mas é uma coxa de retalhos, o governo dele, que tem um amontoado de gente com pensamentos distintos, absolutamente distantes entre si. Cada um faz a sua, quer dizer, quem vai lá cuidar da cultura fala, eu estou fazendo a minha, dane-se o resto. A palavra nem seria bem essa. Quem faz o governo... Por favor, poucos. Quem faz o governo faz a mesma coisa com relação à habitação, abastecimento, tipo de coisa assim. Então o governo, no Palocci existiu, no início do governo, uma crise de cérebros, eu sempre disse isso. Havia uma crise de cérebros no governo do Palocci. Depois isso foi se assentando. No governo do Jábali, a grande diferença é que existe uma estigmatização, Eu pensei que você fosse uma crise de falta de Não, uma proliferação de Magdas. O que tem de Magda, aquela burrinha o que tem de Magda, que é incorrigível no governo do Jábali, é um negócio absurdo. Eu não posso testemunhar isso porque eu tenho tido muito pouco contato com o resto do governo do Jábali. Eu tenho tido muito contato com ele, com o Weber e com o Milton Maurício. O secretário dos Negócios Jurídicos, porque houve a instalação da junta comercial que vai ocorrer, se Deus quiser, agora em agosto, que é o aniversário da ACI. Esta semana nós vamos definir o local, porque a área central nós estamos ponderando muito de levar a junta comercial para lá, porque o trânsito, e os contadores não estão no centro, que vão mais usar. Então essa semana houve um grande envolvimento com ele, também não tenho o que reclamar, aliás eu não tenho o que reclamar nada. Até que passou aquele período que parecia que eu era do outro lado, vamos dizer assim, que hoje está muito claro que eu sou exatamente a mesma pessoa. O interesse nosso é fomentar coisas boas para Ribeirão. Eu, por exemplo, não me envolvo em assunto de casa popular, não tem nada a ver comigo, nem vou dar palpite. Mas falar, o Distrito Industrial está conosco. Ele disse, olha, você que vai conduzir, porque infelizmente está encrencado por causa do proprietário. Mas nós estamos conseguindo informações e um envolvimento, ou nós vamos conseguir fazer com que se consolide lá onde está, de uma determinada forma, que me permitam, eu não posso dar esclarecimento, ou ele vai ser abandonado e nós vamos para um outro lugar que não tem esse tipo de problema como houve lá. Bom, Gilberto, eu acho que com isso quem ganha é a cidade, ainda bem que ele está te procurando, que continue sempre. Aliás, deixa eu só dar uma sugestão aqui, podia falar para esse pessoal do Caim, os produtores do programa, para convidar o seu Jábali para vir aqui também, que aqui, afinal de contas, ninguém morde, aqui a gente pergunta. Vamos convidá-lo, convidaremos. Já fica o convite público, eu me incumbo de falar com ele para estar aqui conosco no Boca Livre. Queria agradecer a presença do Gilberto Magione, daqui a pouco nós vamos ter um bate-bola, e lembrando a vocês que o Boca Livre é toda quinta-feira às 10 da noite, repetindo ao domingo às 9. Voltamos com o Boca Livre. E para o bate-papo final, nós convidamos a Valéria Valadão, arquiteta, com mestrado em História, Patrimônio Ambiental Urbano, Patrimônio Edificado. Está vendo a jogral aqui. E com o José Fernando Chiavenac. E é bom que a Valéria fale tudo isso, porque ninguém ia decorar tanta qualificação assim. É demais. Agora há pouco a produção do programa, uns indivíduos não muito qualificáveis, acabou de trazer um dicionário aqui para o José Fernando. O que se passou naquilo, José? Não, é uma prova, inclusive, que o Brasil é machista. E as classes intelectuais no Brasil, ao contrário do que se pensa, também são machistas, né? O glorioso Aurélio, que colocou lá o verbete homem, desse tamanho assim, o verbete homem, onde ele fala que o homem é um ser racional, que consegue pensar, agir, tem movimento próprio, evolução emocional, evolução intelectual, essa coisa toda. Aí no verbete de mulher é desse tamanhozinho assim. É um ser humano que é capaz de reproduzir. Valéria, nós tivemos cartas, foi sinal de fumaça,
apedrejar o outro estúdio, tanto é que nós vimos para o estúdio do Mário Paiva, a última vez que o José Fernando fez essa manifestação em relação Não, mas eu não estou fazendo manifestação nenhuma, eu estou só me reportando. Celebrada, foi uma vergonha nacional aqui. Não, eu só estou me reportando a isso para dizer o quanto que a classe intelectual brasileira também é machista. Só assim, a título de curiosidade, qual é o masculino de matrimônio? Eu não sei. Você sabe? Qual que é o masculino? Patrimônio. Patrimônio? Patrimônio? Olha o que tudo isso tem de implicação. Implicação social, econômica, política. E gozado que nós vivemos. Principalmente de reprodução do capital. Lógico. Inclusive porque sempre interessou a sociedade brasileira, de certa forma, que essa questão fosse tratada assim. Porque o matrimônio sempre serviu para a ascensão social de quem? Dos homens. Dos homens. E não das mulheres. Mas é verdade, se você pegar, a própria Receita Federal, até bem pouco tempo, dizia o cabeça do casal. E o cabeça do casal sempre foi o homem, é um negócio absurdo. Só que hoje o censo prova o contrário. Lógico. As mulheres são cada vez mais o arrimo de família. Participam cada vez mais na foi só para Receita. a gente introduzir você a questão do fazer uma patrimônio. Não, só continuando nessa linha aqui, nós vivemos... Você perguntou o contrário. Qual é o feminino de patrimônio? É o matrimônio. Eu também. Que a mulher é feita para procriar. Mas e um assunto, um tema para a gente debater agora aqui? O matriarcado. O matriarcado? Lógico. Nossa. Toda a base familiar brasileira é em cima da mulher. A mulher manda na família, manda no homem. Você é um homem mandado? Sou. Quantas filhas você tem? Não, filha eu tenho uma. Maria Júlia. Maria Júlia. E Mas filhos eu tenho um com 24 anos. Já em idade universitária já. Eu tenho um filho de 18, que vai fazer 19, e uma filha que vai fazer 11. Eu tenho só um filho. Então ela conhece melhor que nós os dois universos. Até. Claro que o Brasil é uma sociedade matriarcal, tá? Mas veladamente. Eu não diria que... O patriarcalismo no Brasil acho é que é histórico. Isso é coisa para Ele é forte, isso é ele é conversa de histórico. machista que fala que é a mulher que manda. Ah, eu acho que manda, eu acho que a mulher ainda manda. Não sei, né? Eu acho que esse machismo ele corre o risco de dar a volta, sabe? Em torno de si mesmo e acabar do outro lado, que é um lado que não convém muito a gente entrar em detalhes, né? Porque tem questões aí muito sérias. Mas eu acho que é um problema. A questão básica, eu acho que entre o homem e a mulher é muito simples. Não existem diferenças hoje, no mundo atual, no mundo moderno, de função, tá? Função econômica, social, política, histórica, tá? A diferença é biológica. Eu acho que o homem está um pouco ressentido dos últimos 30 anos o que aconteceu aí com a mulher, mas acho que ele abriu esse espaço. Não, e a mulher conquistou E a também. mulher conquistou, mas se ele não tivesse aberto o espaço, ele não teria... E o homem abriu esse espaço exatamente pela deformação que ele causou ao ocupar esse espaço. Ele ocupou mal esse espaço. Sem dúvida. Muito mal. Ele ocupou algumas partes muito bem, deixou nichos mal ocupados e a mulher foi preenchendo esses nichos. Eu estava lendo um livro do Malcolm Montgomery, não sei se você conhece, que é um ginecologista, até entrevistamos aqui no Boca Livre. Ele estava falando das 3 opressões que a mulher sofre em todo o processo. Um é do próprio homem, a dependência financeira, que às vezes faz com que ela não possa escrever o próprio roteiro da vida dela e se submete, por questão financeira, a fazer coisas que não quer. A outra é a forçada que se dá na questão estética, né? É a opressão da estética em que o homem, quando chega a mais idade, pode ficar careca, barrigudo e tal. E a outra é a da natureza, essa função de fazer a reprodução causa uma série de problemas para a mulher, que é uma outra opressão. O homem é mais vaidoso que a mulher, sem dúvida. Não sei, não sei se o homem é mais vaidoso. O homem é mais vaidoso que a mulher? Será? Eu acho, bem mais vaidoso. Bem mais vaidoso. Eu acho que você está casado com um homem vaidoso, está aqui até, acho que está no espelho, ó. Está lá atrás no espelho, se olhando. Não, só presta atenção numa coisa. O que um homem faz quando ele veste uma roupa nova? Como é que ele se porta? Quando ele vai olhar como é que ficou a roupa, o que ele faz? Ele abre o peito, ele estica os ombros,
Isso é uma postura... Um pavão. Claro, eu não queria Sim, mas a falar. mulher... Foi você quem disse. Mas a mulher é tão diferente. Essa daqui ela não é fácil, ela fica só assim. Mas a mulher é tão diferente disso? A mulher, por exemplo, a mulher se borra Mas a toda, ela se vaidade pinta. dela é mais artificial. A do homem é mais inerente. Ele não precisa de tantos artifícios, apesar de hoje ter esse lado aí, né? Esse lado mais Encostando na mulher. Exatamente, chegando muito próximo, né? Caindo nessa artificialidade, né? Certo? Mas ela sempre usou de artifícios, inclusive artifícios para atrair o próprio homem, né? Ou o macho mesmo, né? Se é o caso. Você é muito vaidoso, Zé? Eu sou, dentro da medida possível, quando eu me lembro, eu sou assim, Mas né? tem gente que exagera, eu também. Mas Todo é uma mundo coisa se assim, cuida, mais mas... que está mais inerente, sabe? O homem, ele passa mais tempo na frente do espelho, por exemplo, fazer barba. Que coisa mais demorada que fazer barba? Nem a maquiagem da mulher leva tanto tempo, e a mulher não se maquia todo dia. O homem não, ele faz barba praticamente todo dia. Eu faço todo E dia. nesse momento ele está cara a cara com ele, está olhando no olho dele. Mas veja bem, eu faço... Ele está ali pensando um pouco na Eu faço barba todo dia em função em decorrência do próprio atividade profissional que eu exerço. Porque Eu tenho que pôr a cara, lógico. Isso Mas, não vai dar. mas um final de semana, um feriado prolongado, alguma coisa que eu não necessite que eu vá para frente das câmeras, eu não faço barba. Não tenho. Eu adoro fim de semana ficar sem barba. Eu também. Mas também, E aí, quem a vaidade, sofre com isso? A vaidade só tem a mulher. A mulher, a sua mulher. Que ela que vai ter que ver você, como você não gosta de se mostrar em público. Isso é verdade. mas é um saco. Você não tem barba para ficar todo dia. Meu filho faz barba há 2 anos, já está reclamando. Olha, que coisa. Nossa, Não, cada vez saco, piora. Tem que fazer toda todo vez, dia. tal. Um saco, um verdadeiro saco. Mas também é um momento Será? de se olhar no espelho. Eu faço, geralmente quando eu faço barba com aparelho de gilete, eu faço tomando banho. Aí nem vê. Nem vejo. Se bem que tem aquele espelho, tem cheio de coisa lá, mas não nem olho, né? Eu fico tão habituado com... Nem olho. Eu me amo, eu sim me amo. Eu sim me amo. Não, mas é bom, até um certo ponto é Mas saudável. a verdade, ela é saudável. Exatamente. Exato. Esse terceiro ponto que você colocou da mulher, a questão da reprodução, que a mulher, aí ela se entrega, né? Então, tem um filho, depois tem 2, acha que o mundo acabou, que o corpo despencou e que ficou por isso mesmo. Mas quando você diz que a saudade, a vaidade... Mas você acha que a maioria das mulheres fazem isso, são assim, né? Elas acham que chega uma hora que a procriação é o fim em si mesmo. E despencam mesmo, entendeu? Nessa hora que eu acho que a vaidade faz bem. Sabe? É bom, pode deixar autoestima, amor entendeu? próprio. Não pode deixar cair nada, não tem que deixar cair nada. Mas você chegou aqui, o dono fez uma apresentação, você acabou até atropelando aí, falando da conservação do patrimônio histórico, né? Tem que existir, por exemplo, no Brasil não tem isso, tem que existir uma cultura para que isso sobreviva. Sim. Isso, a cultura existe em alguns nichos, por exemplo, pega Ouro Preto. Isso. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós não temos esse tipo de... No Brasil, quando era colônia. Isso, nós não temos esse tipo de preservação, não. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, não tem essa cultura de preservar. Não tem essa cultura de preservação. O que é preservado em Ribeirão Preto é preservado exclusivamente porque tem uma classe que se interessou em preservar isso. Essa classe é a elite, tá? É a classe que reproduz o capital em última instância, tá? Se a gente for analisar, tem uma coisa muito interessante que ocorre na cidade. Tudo que é tombado a nível estadual, ou em nível estadual, tá? Dentro do quadrilátero. A única coisa que é fora, que é o Condefat tombou, a USP recentemente, que é Estado, né? É do Estado, então interessou a eles que tombar nesse sentido, exatamente, preservar nesse sentido, porque é a propriedade do Estado. O barracão, que é só a estação, que é só a unidade, só o objeto é tombado. E a Casa da Rua Caramuru, por ser o exemplar mais antigo do município, anterior à chegada da Mogiana, e tem obras de arte relevantes no interior dela, e muito mal conservadas, obviamente. Agora, aquilo que foi considerado de proteção especial, como a lei dispõe de proteção especial para o imóvel tal,
ou considera de valor histórico, cultural ou imóvel tal, em nível municipal, tá? É dentro do quadrilátero central, que corresponde à área mais valorizada da cidade desde o começo. Desde o princípio da urbanização, a área central da cidade é a área privilegiada de serviços públicos, privilegiada de infraestrutura, foi onde os grandes fazendeiros foram morar, foi nessa área, foram construir os seus teatros, cassinos. Relativamente, decadência em que sentido? Do ponto de vista comercial, de atrativo, a gente estava tratando... Só comercial, se você for analisar, porque o que aconteceu, por exemplo, a verticalização excessiva elevou o valor do solo urbano a um nível altíssimo, a área mais valorizada ainda é a área mais valorizada do quadrilátero. O centro de Ribeirão Preto, em relação a cidades como Araras, em relação a cidades como Leme, com o próprio Campinas, que é um grande centro, está se metropolizando agora, é um lixo. É um lixo, não tem outra palavra para dizer. Ribeirão Preto é um lixo que não oferece nada para ninguém. Na minha pesquisa, eu encontrei um documento de 1960, de um arquiteto chamado José Vicente Vicari. Inclusive o pai dele era construtor em Ribeirão, ele era de Ribeirão, e construiu o Hotel Brasil. O Vicente Vicari era um construtor italiano. E o José Vicente, filho dele, foi estudar arquitetura em São Paulo e ficou trabalhando na prefeitura de São Paulo. Em 1960, ele foi comissionado aqui, a pedido do então prefeito, que era o Condeix, para estudar, assim, fazer um primeiro estudo sobre o plano diretor para Ribeirão Preto. Ele estabelece 12 diretrizes iniciais para o estabelecimento de um plano diretor em 1960. A exigência constitucional é de 88, tá? Para você ter uma ideia, 28 anos antes, tá? Nesse documento, o quinto item que ele estabelece é o seguinte, que se providencie com rapidez uma lei municipal para proibir a verticalização do centro, prevendo, ele diz textualmente, prevendo futuros problemas de enorme gravidade, tipo assim, falta de insolação, ventilação, a infraestrutura infraestrutura urbana, água, esgoto, canalização, tudo isso. E o que é mais grave, a largura das ruas, que é estreitíssima, são 13 metros de largura as ruas do quadrilátero central. E aí trânsito. O trânsito, exatamente. Então, o trânsito que é uma fábrica de fazer neurótico em Ribeirão Preto. Exatamente. Então, por aí você vê, o que ele estava prevendo, na verdade, era que a queda da qualidade de vida nessa área central. Que tem a ver também com essa decadência. Que tem a ver com isso é uma forma de decadência. Porque a gente está falando do quadrilátero de uma maneira geral. De uma maneira geral. Mas o centro, se você pegar ali vamos dizer assim, o Quarteirão Paulista, ali naquele entorno, ali perdeu em termos de qualidade, recuperou um pouco agora com a reforma da praça. Exatamente, com a restauração. Valéria, eu vi no jornal, no Diário Popular de São Paulo, e vou até me penitenciar, acho que não merece tanto crédito uma pesquisa dessa, eu não sei como é que foi feita, não tive também a oportunidade de manusear, a coisa me foi dito, que Ribeirão Preto fica em terceiro lugar em termos de qualidade de vida. Eu sempre me pergunto isso, quem faz uma pesquisa dessa, quem faz uma afirmativa dessa, não deve ter passeado no trânsito de Ribeirão Preto, ter visto a qualidade de vida horrorosa que tem aqui. Eu sempre soube que Ribeirão está entre as 10 maiores cidades com qualidade, em termos de qualidade de vida. Você pega quais cidades, eu me lembro assim de cabeça, algumas que estão nessa lista. Araraquara, Araras, que você citou também, Ribeirão Preto, Uberlândia, não me lembro algumas, acho que Campinas também. Tem algumas. Eu não consigo enxergar isso. Juiz de Fora. É em termos de quê? Cobertura, depende de como a pessoa faz. Ligações de água, de esgoto, essas coisas. Ligação de água, servido por água, esgoto, número de salas de aula por população, leito por habitante, renda per capita. Cruza várias informações para chegar nesse dado. Não, terrível. Agora, só voltando à questão que você colocou, quer dizer, não existe em Ribeirão, nem nunca existiu, uma cultura voltada à preservação do patrimônio. Tanto é que nós não temos e nunca tivemos uma política de preservação cultural, de uma forma geral e muito menos do patrimônio ambiental urbano, que é o patrimônio edificado.
pouquíssimo tempo é que se descobriu que tem um compositor aqui da cidade que é reconhecido na Alemanha, um compositor do começo do século, que tem partituras editadas na Alemanha. Quem que é o compositor? Eu não sei o nome dele, mas foi encaminhada uma carta, eu não me lembro agora, mas eu li uma carta que foi encaminhada, tá, para o Conselho, né? O Conselho é super recente, não está nem ainda, vamos dizer, com o seu regulamento Em funcionamento. Ele não está aprovado ainda, está aprovado pelo Conselho, mas está passando por um processo no jurídico, porque ele tem um problema muito sério. Ele é executivo e o Conselho não pode ser executivo porque existe a alegação da inconstitucionalidade. Mas só pegar aqui, o maior patrimônio, pegando o centro, naquele quadrilátero central, o maior patrimônio histórico, cultural que nós temos ali é o Pedro II. Arrebentaram com a estrutura do Pedro II, a cor que está lá não é a cor original, dentro mudaram completamente o visual e todo mundo acha que é uma obra de arte. Deixa eu te falar uma coisa, essa visão é elitista. O Pedro II não é o maior patrimônio não é? histórico de Ribeirão. Qual que é o maior? Essa é a visão elitista. Para terminar não o nosso tem o maior. Aí é que está, não tem o maior. Cada qual tem. Exatamente. Cada qual tem sua importância. Manchas urbanas, nós temos manchas na cidade que têm características próprias, culturais próprias, históricas, que formaram a cidade ao longo do tempo, que fizeram a história da cidade. Por exemplo, eu considero muito importante uma área toda que tem na Vila Tibério e outra nos Campos Elíseos de vilas, vielas, travessinhas que existem até hoje, os conjuntinhos de casas de imigrantes. Valéria, perfeitas. Eu acho que esse assunto interessa tanto a gente que eu vou combinar com você dela vir num outro programa. Tá, mas gente eu acho ótimo. Deixa eu fazer rapidinho. Eu queria até ver se você traz alguma informação do núcleo Antônio Prado. Eu tenho todas. Nossa, vamos falar então a respeito. Isso é fantástico isso aí. Podemos deixar para o próximo programa? Mas eu queria falar. Você quer falar? Então faz a última pergunta. Não, eu só queria falar a respeito ainda do Pedro II, só até para não mostrar desconhecimento, que o Pedro II foi feito aos moldes de um paço imperial, como se fosse... É uma exibição. Entendeu? Então tem aquele centrinho onde vai ali e a burguesia senta ali e do lado se acomoda toda a periferia, toda a escravidão, vamos colocar assim, para bater palma e ver, aplaudir e ver, admirar as joias das madames. Não é bem por aí. Negócio ridículo. Para isso que servia, teatros. É, brinca. A própria forma, essa forma do Operário de Paris, que é o projeto do Garnier, que é essa ferradura, com os camarotes de proscênio, são aqueles do palco virados para onde? Ninguém assiste nada dali. Ninguém virado para a plateia, não, para os balcões. Virado para os balcões, é verdade, é para ser visto. Para ele ser vista, não é? Que ao contrário, é o mesmo formato, por exemplo, do Colón, de Buenos Aires. Só que você vai lá no Colón, a todo o tecnicismo, a explicação, a conservação, a preservação, a cultura do povo é outra. Mas é um assunto que nós vamos... Aqui sobrou uma janela gráfica no Teatro Pedro II. Eu deixo isso para explicar uma outra hora. Nós vamos convidar a Valéria... Uma janela gráfica não dá para você restaurar um teatro inteiro. Uma referência. Nós vamos voltar. Uma referência. Nós vamos voltar. Agradeço a Valéria pela participação. E aí nós vamos voltar com um programa específico sobre isso. Eu tenho muito interesse nessa questão do núcleo Antônio Prado. A gente discute o núcleo, que é muito interessantíssima a história do núcleo. Bom, queria lembrar a vocês que o Boca Livre toda quinta-feira às 22 horas e com o Repeteco no domingo às 21 horas. Um abraço e até a próxima semana.